E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje na História da Frente 1, nós vamos ver o processo de desenvolvimento da economia de mineração do ouro e do diamante ocorrida lá na região de Minas Gerais, certo? Bora lá! Galerinha, a extração de ouro e de outros metais preciosos, desde o início da colonização portuguesa aqui no Brasil, era uma das atividades mais esperadas pelos lusitanos, mas ela só veio começar de fato com a descoberta das primeiras minas de ouro lá por volta das últimas décadas do século XVII. O anúncio dessa nova atividade de exploração vai iniciar uma nova fase da economia colonial aqui no Brasil. Desde então, a chegada dos portugueses atraídos pelo ouro e pela prata motivou um processo de povoamento das regiões interioranas do país, principalmente na região centro-oeste. Essa ocupação do interior se fez presente desde o início do período da União Ibérica, quando o domínio espanhol e a falta de escravos impulsionaram os bandeirantes a desbravar os sertões. Foi por meio dessa atividade econômica, o bandeirismo, que as primeiras regiões auríferas foram descobertas na região de Minas Gerais e, posteriormente, Mato Grosso e Goiás. A região inicialmente explorada pelos bandeirantes nativos logo assistiu à chegada de vários súditos da coroa portuguesa. A corrida pelo ouro aqui no Brasil chegou a provocar um conflito entre portugueses e bandeirantes que ficou conhecida como a Guerra dos Emboabas. Nos aprofundando um pouco mais sobre esse conflito, como já foi falado, foi uma guerra entre paulistas, bandeirantes e portugueses que vieram para a colônia interessados no desenvolvimento da atividade mineradora. Ocorrida entre 1707 e 1709, a descoberta de ouro lá nos fins do século XVII acabou atraindo milhares de homens e mulheres saídos tanto de Portugal como de várias outras regiões da América Portuguesa, com o objetivo único de explorar o ouro dessa região. Logo, os paulistas e os bandeirantes, juntamente com os recém-chegados portugueses e colonos de outras regiões, passaram a se hostilizar, disputando a posse da região, criando uma série de conflitos e incidentes que se tornaram pretexto para um conflito armado entre paulistas e os chamados emboabas portugueses. Com o fim da Guerra dos Emboabas, a coroa deu início à montagem do aparelho administrativo nas minas, a fim de controlar a arrecadação dos quintos e para o controle político também da região. Seria interessante também destacar aqui que a atividade mineradora foi responsável por profundas mudanças na vida colonial. Em 100 anos, a população cresceu de 300 mil para aproximadamente 3 milhões de pessoas, incluindo o deslocamento de 800 mil portugueses para o Brasil. Em paralelo a isso, foi intensificado o comércio interno de escravos, chegando do Nordeste para a região mineira cerca de 600 mil negros. Tais deslocamentos representam a transferência do eixo social e econômico do litoral do Nordeste para o interior da colônia, o que acarretou também a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro no ano de 1763. A vida urbana criou um movimento mais intenso que viabilizou também melhores oportunidades no mercado interno e a formação de uma sociedade muito mais flexível do que aquela sociedade que nós vimos lá no engenho, permitindo muitas vezes até a mobilidade social. Essa sociedade, embora mantivesse a base de mão de obra escravista, diferenciava-se da sociedade açucareira, principalmente pelo seu comportamento urbano, menos aristocrático, e pela camada social dominante, que era mais heterogênea, representada pelos grandes proprietários de escravos, pelos grandes comerciantes e tropeiros responsáveis pela vinda de produtos para abastecer a região e burocratas ligados à política portuguesa. A novidade foi o surgimento de um grupo social intermediário formado por pequenos comerciantes, intelectuais, artesãos e artistas que viviam nas cidades e pelos faiscadores, aventureiros e biscateiros que eram na prática homens livres pobres, mestiços, brancos ou negros libertos. Em meados do século XVIII, estes chegaram a representar mais de 70% da população mineira. Mas, apesar da atividade mineradora parecer ser próspera e também dá a entender que criou um laço de
riqueza ilimitada para a coroa portuguesa, na prática o Portugal estava vivendo uma crise econômica lá no final do século XVII. Então Portugal acabou buscando todos os meios possíveis para ampliar a arrecadação de impostos no Brasil. Então, ocorrida a descoberta de metais preciosos lá em Minas Gerais, as instituições metropolitanas passaram a adotar uma série de medidas voltadas ao controle e à cobrança de tributos dessa atividade mineradora. No ano de 1702, Portugal estabeleceu a criação da Intendência das Minas, que era uma espécie de governo, de um sistema político dedicado ao controle da extração e do transporte do ouro dentro da colônia. Os espaços abertos à exploração de minério eram de propriedade do rei a partir desse momento, que por sua vez determinava a doação a particulares que recebiam uma licença oficial para promover a atividade mineradora. Em geral, os territórios auríferos eram divididos em datas, lotes de terra, onde a extração era especificamente limitada. A doação de novas datas só acontecia assim que uma data era completamente esgotada. Por meio desse sistema, Portugal visava aperfeiçoar o controle sobre a extração, possibilitando uma maior arrecadação de impostos. E em falar sobre os impostos em cima da atividade mineradora, esses impostos acabaram variando muito ao longo do século XVIII. Inicialmente, todo o ouro extraído deveria sofrer o recolhimento do quinto. O quinto foi uma primeira modalidade de arrecadação, onde 20% do ouro produzido, da prata e dos diamantes recolhidos, ou seja, literalmente um quinto de toda a produção, deveria ser repassado diretamente para a coroa portuguesa. Possuindo um sistema de fiscalização ainda incipiente, ainda falho, principalmente levando em consideração as limitações daquele período colonial, as autoridades portuguesas acabaram sofrendo muito com o contrabando de metais preciosos no Brasil. É importante destacar aqui que o ouro produzido dentro da colônia brasileira era chamado de ouro de aluvião, ou seja, ele era extraído em pó. Então esse ouro era facilmente contrabandeado dentro da colônia. Inclusive, uma das práticas dessa época era a construção de santas feitas de madeira, que o seu interior era oco, onde era preenchido com o pó do ouro para ser transportado e contrabandeado dentro da colônia. Literalmente é aqui que surge aquela frase santinha do pau oco, ou seja, uma santa falsa que tem um segundo intuito. Na prática, uniu-se a atividade artesanal da época com os contrabandistas de ouro dentro da colônia. Então o desvio ilegal do ouro acabou motivando a coroa portuguesa a transformar o sistema de cobrança com a substituição do quinto pela chamada finta. Esse novo sistema, os exploradores das minas eram obrigados a repassarem 30 arrobas. Para quem não sabe, 30 arrobas é quase 450 quilos de ouro anualmente para a coroa. Contudo, o sistema foi considerado injusto, já que a capacidade produtiva de uma data poderia variar muito. De tal modo, os portugueses aprimoraram a cobrança do quinto com a criação das casas de fundição. Nessas instituições financiadas e guiadas pelo governo português, o ouro extraído era transformado em barras que levavam o brasão da coroa portuguesa, além de dados informativos sobre data, região e o responsável pela extração. Nesse instante era realizada a arrecadação do quinto e o restante do produto era liberado para comercialização. Então, basicamente, se alguma outra forma de ouro fosse encontrada dentro da colônia, seria caracterizado imediatamente como contrabando. Com o passar do tempo, a intensificação das atividades de contrabando e o escasseamento das minas levaram os portugueses a adotarem sistemas de cobranças ainda mais rigorosos. Além do quinto, os produtores teriam que então pagar mais impostos com o sistema de captação. Esse sistema de captação, o explorador das minas deveria repassar uma quantidade de ouro proporcional ao número de escravos que estivesse sobre sua propriedade. Desse modo, quanto mais escravos um explorador tinha, maiores eram as cobranças feitas em cima da sua produção, já que também eram maiores as chances dele extrair uma maior quantidade de ouro.
quando um produtor não era proprietário de escravos, ele deveria ainda assim pagar uma quantia proporcional à extração realizada por ele mesmo. Já na segunda metade do século XVIII, ou seja, a partir dos anos 1750, percebemos que a exploração de ouro no Brasil começava a desacelerar. Com isso, as dificuldades dos mineradores em pagar os impostos se tornavam cada vez maiores. No entanto, Portugal acabou tornando muito mais severa essa cobrança e a punição pelo contrabando de ouro dentro da colônia. Na prática, Portugal criou um novo sistema de cobrança de impostos chamado de derrama. Nessa nova modalidade de cobrança, os impostos atrasados eram cobrados com o confisco de bens da população local. Segundo algumas estimativas, as cidades mineradoras já não conseguiam atingir a cota de 100 arrobas anuais em ouro para Portugal. Então, em pouco tempo, criou-se uma situação de conflito entre a população colonial e as autoridades representantes do rei português. Entre essas revoltas, nasceu daí a chamada Inconfidência Mineira, ocorrida lá no ano de 1789. Como já foi falado, pessoal, o ouro extraído aqui no Brasil colonial, ele não demorou muito para se esgotar. Na segunda metade do século XVIII, a mineração literalmente entrou em decadência com a paralisação das descobertas de novas jazidas. O ouro e os diamantes da região mineira, por serem de aluvião, eram facilmente descobertos e extraídos, permitindo uma exploração constante, fazendo com que as jazidas se esgotassem rapidamente. Esse processo de esgotamento também pode ser atribuído ao desconhecimento técnico dos mineradores, que na maioria das vezes extraíam o ouro de maneira irregular, de maneira sem ter as técnicas corretas. Então, na maioria das vezes, a extração de ouro era feita apenas nos veios, ou seja, nos leitos dos rios, nas margens, nas encostas mais profundas. Essa técnica de exploração, apesar de rudimentar, foi suficiente para o sucesso do empreendimento. Numa quarta etapa da mineração, porém, quando a extração atingiu as rochas matrizes, formadas por um minério extremamente duro, teve início o declínio da economia mineradora, já que não conseguia mais se extrair ouro dessa região. Como as outras atividades eram subsidiárias ao ouro e ao diamante, toda a economia colonial acabou entrando em declínio. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá certo? Não deixem essa dúvida persistir aí na cabecinha de vocês. E para casa eu quero que vocês façam as atividades nas páginas 458 a 460. Lembrando que na primeira semana que nós voltarmos para a sala de aula, eu vou cobrar essas atividades e nós vamos corrigir cada uma delas, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.